Resenha do livro Reputação, Eu Fora do Meu Alcance, que é dos autores Clóvis de Barros Filho e Luiz Pérez Neto. O livro Reputação fala sobre a filosofia do cotidiano e fala sobre a reputação e os seus efeitos na vida das pessoas. É um livro da editora HarperCollins, publicado em 2019 e tem 192 páginas. O autor de mais destaque aqui é Clóvis de Barros Filho, você já deve ter visto alguma palestra dele, que ele é autor, palestrante e também é filósofo, um ótimo filósofo. Os vídeos dele são muito legais, por isso que chamou minha atenção. Esse livro vai trazer para nós esse tema da reputação de uma forma bem interessante, apesar de que o Clóvis, se você olhar o sumário, os nomes dos capítulos, eles não vão dizer muita coisa para você. Esse é um livro que vai falar sobre um tema que está sempre em alta, que é a reputação. A gente tem aí essa situação dos cancelamentos, que não me deixa mentir a respeito disso. Também fala sobre a hipocrisia que tem na sociedade. Ah, Patrick, mas como assim hipocrisia? Uma frase que eu gosto muito é aquela que diz Ricardo Ventura: a internet é um bando de pessoas imperfeitas julgando a imperfeição dos outros. A ideia que esse livro vai trazer é que todos nós temos as nossas imperfeições e geralmente a gente julga os outros de uma forma muito mais pesada do que julgamos a nós mesmos. E se esse tema te interessa, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, um canal em que a gente fala sobre livros, resenhas de livros e resumos de livros, sempre buscando conhecimento útil. Se você ainda não me conhece, então deixe logo o seu like e também se inscreva no canal para não perder novos conteúdos. Vamos falar sobre a ética. Nós temos uma frase do Abraham Lincoln que diz o seguinte: o caráter é como uma árvore e a reputação é como a sua sombra. A sombra é o que a gente pensa dela e a árvore é a coisa real. Ou seja, a árvore, que é o caráter, é um conjunto de características reais daquele indivíduo, enquanto isso a sombra é tudo aquilo que as outras pessoas acham daquele indivíduo, são as aparências. Inclusive tem um ditado muito interessante que diz que para a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ou seja, o ser aqui nós estamos falando do caráter, enquanto a sombra é essa parte da aparência, que ela tem que parecer honesta. Porque aqui vai levar em consideração que as outras pessoas, ao ver o que aconteceu, o que elas pensaram, seja no pensamento de uma pessoa ou no pensamento de um grupo, de um coletivo. E eu acredito que seja por isso que o subtítulo desse livro é um eu fora do meu alcance. Por quê? Porque está muito além do seu alcance. Você pode até agir de forma correta, mas se a pessoa pensar uma coisa diferente daquilo, então pode ser que você acabe se ferrando do mesmo jeito, mesmo você sendo uma pessoa que tem um caráter bom. Então, quando a gente fala em ética, a gente está falando com relação à nossa forma de agir. E pessoal, lá no livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, eu falei um pouco para vocês sobre Freud, que ele tinha o id, o ego e o superego. O id, quando a gente fala em ação, é aquilo que eu gostaria de fazer, enquanto o ego é aquilo, é uma primeira trava moral que eu penso se vale a pena fazer aquilo ou não. E depois nós temos o superego, que é uma trava que ela é da sociedade, onde eu penso o que as outras pessoas achariam caso eu fizesse alguma coisa. Então esse superego, ele é o que realmente vai refletir nessa reputação. O Clóvis aqui nesse livro, ele traz uma coisa que é muito interessante, que é a diferença entre o ser ético e o agir eticamente. Ah, Patrick, mas como assim? Pessoal, quando a gente fala em ser, a gente está falando em hábito. Então aquela pessoa, habitualmente, ela age daquela maneira. E enquanto a gente está falando em ação ética ou antiética, nós estamos falando de uma ação ou pouquíssimas ações. Então, no universo de diversas ações, a pessoa agiu daquela forma uma vez. Se eu agir 9 vezes de forma honesta e uma vez de forma desonesta, será que quer dizer que eu sou alguém desonesto? Que eu sou? Então nós estamos falando do ser. O ser, como eu falei para você, tem a ver com o hábito. Então se você, na grande maioria das vezes, na extensa maioria das vezes, você age de forma honesta e uma vez age de forma desonesta, isso muito provavelmente não quer dizer que eu seja desonesto, mas sim que eu agi desonestamente. Então muitas vezes o que o Clóvis fala que acontece é que a gente age de forma muito dura no julgamento dessas pessoas e acaba caindo no chamado efeito ralo. Ah, Patrick, mas o que é efeito ralo? Efeito ralo é quando você pega apenas uma característica e toma ela como um todo. Você generaliza em cima de uma característica. Ou seja, aqui em cima de uma ação desonesta, você generaliza e fala que a pessoa é desonesta. E a pergunta que fica é: será que isso é justo com as outras pessoas? Isso é o que eu deixo para você responder. Além disso, quando a gente fala em ética, a gente está falando em conduta. E a conduta, ela tem um juízo de valor sobre ela. Assim, a pessoa ou o grupo vai julgar se aquela conduta é boa ou é má. Assim, tem um juízo de valor e isso vai depender do que significa justiça para você. Se a justiça ela está na causa ou se a justiça ela está no efeito. Se a pessoa quis fazer, se a intenção dela era boa, então aquilo já tem valor por si só,
ou o valor está no efeito que aquilo vai causar. Por exemplo, se a pessoa fez aqui, independente de querer um resultado ou não, mas o resultado foi positivo, então aquilo deve ser valorizado independentemente da pessoa ter aquela intenção ou não? Pois é, isso daí é mais uma pergunta que eu deixo para você. Agora vamos falar sobre a reputação e uma ótima forma de abrir essa segunda parte é com a frase de Epicuro. O Epicuro nos diz que a reputação do navegador depende das intempéries e dos temporais, ou seja, a reputação da pessoa muito pouco tem a ver com o que ela realmente faz e muito com relação ao que outras pessoas pensam. Então, para ficar bem claro, o conceito de reputação é opinião, conceito ou estima sobre algo ou sobre alguém. Ou seja, essa reputação ela pode ser sobre um produto ou pode ser sobre uma pessoa. Ah, Patrick, mas como assim sobre um produto? Pessoal, quando a gente vai comprar um livro, por exemplo, se a gente entra na Amazon, acha um livro que acha interessante, você clica, você vê lá X estrelas, por exemplo, tem até 5 estrelas. Se aquele produto tem 4 estrelas e você vai lá e lê o que as pessoas falaram dele, tanto as estrelas quanto as avaliações dos clientes fazem parte da reputação desse produto. Então a pessoa que fala mal dele, ela está atrapalhando a reputação, a pessoa que coloca poucas estrelas está atrapalhando a reputação daquele produto. Só que, pessoal, a gente está falando da opinião de uma pessoa e isso diz muito sobre ela, mas não necessariamente sobre o produto. Se você considerar aquela maioria de pessoas, isso pode ser relevante você dar uma olhadinha assim, mas não tome aquilo como certo só porque aquelas pessoas votaram de uma determinada maneira. E um exemplo que acontece muito comigo, que eu não sei se aconteceu com você, se tiver acontecido com você, deixa aqui nos comentários, é que um filme ele tá lá com a nota 5 em 10, só que eu assisto aquele filme e acabo gostando pra caramba, ou seja, ele dizia muito, a avaliação dizia muito com relação ao gosto daquelas pessoas e não ao meu gosto pessoal. Ou seja, nós julgamos com base no que nós identificamos, então aquilo fala mais sobre nós do que sobre os outros. Vale lembrar também que a reputação é um fato social. Um fato social é um conjunto de valores e normas culturais que transcendem o indivíduo. Além disso, vale lembrar que a sociedade ela é anterior ao indivíduo. Quem falou isso foi o Émile Durkheim. Inclusive, depois de ler esse livro, eu fiquei muito interessado nessa obra dele, vou até procurar depois, tá? Mas enfim, voltando ao assunto, ele fala aqui que a sociedade é anterior ao indivíduo exatamente porque quando a gente nasce hoje em dia, nós temos um conjunto de regras que nós temos que seguir e nós mesmos não escolhemos nenhuma dessas regras. Outras pessoas que viveram antes de nós, nossos ancestrais, pessoas que têm muito mais idade que nós, foram quem decidiram quais leis eram realmente interessantes. E a gente nasceu já sendo subjugado por essas mesmas leis. Assim como eu falei, nós temos o id, o ego e o superego, então esse superego, ele já estava aqui quando a gente nasceu, então a gente não teve muita influência sobre ele. Agora vamos falar sobre a privacidade versus a transparência. Pessoal, nesse mundo atual é muito comum que a gente peça por transparência, cada vez mais transparência. Só que essa transparência, ela deve ter um limite. Ah, Patrick, mas como assim? Nós temos a questão do direito à privacidade. Então, toda pessoa, ela tem direito a ter uma determinada privacidade. Então ela pode trocar mensagens com outras pessoas, tem lá suas redes sociais que tem toda aquela parte que só ela tem acesso. Por quê? Porque aquilo faz parte da privacidade dela. Quando ela entra numa rede social como o YouTube, que tem lá o que ela assistiu, por exemplo, ou o que é recomendado para ela, só aquela pessoa tem acesso. E é muito importante que você tenha essa privacidade. Teve um dia que eu assisti um podcast em que o Paulo Musi, aquele médico lá da Maromba, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Se você pegar hoje e abrir o YouTube da pessoa, você vê quais são os vídeos recomendados para ela, uma conta que ela já usou por um certo tempo, tá, pessoal? Você provavelmente vai saber muito mais da pessoa do que se você conversar com ela por um tempo, entendeu? A privacidade é muito importante, eu digo até para você. Por exemplo, a Polícia Federal foi na casa do Renato Cariani, pegou lá o celular, as mensagens. Cara, eles olharam as mensagens de vários anos, sei lá, de 10 anos. Meu, se pegar 10 anos do que a pessoa está falando, se pegar o seu celular e puxar as mensagens de 10 anos do seu WhatsApp, Facebook, Instagram e verificar o que você falou, muito provavelmente você tem alguma coisa que foi dita que você não queria expor para as outras pessoas. Você estava falando apenas para uma pessoa determinada. Por isso que, pessoal, quando a gente fala em transparência, a gente tem que ter um limite. Por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa pública,
pública, a transparência que a gente tem que exigir são os atos dela dentro daquela função pública. Então, se aquele pessoal da fofoca chega e busca, se a gente ficar aplaudindo a cada vez que o pessoal da fofoca chega, descobre alguma coisa, fica lá varrendo a vida da pessoa para buscar mais coisas, isso acaba sendo complicado, porque todos nós temos que ter uma vida privada também. Eu até já falei em outro vídeo, lá no 12 Regras para a Vida, que é importante quando a gente vai votar em alguém que a gente veja o passado dessa pessoa. Só que a gente não tem que ficar aplaudindo a cada vez que a mídia chegar lá e varrer a vida da pessoa também. Isso, na verdade, é um pensamento que o Clóvis de Barros ele vai passar pra gente aqui nesse livro. Porque o próprio Clóvis, ele chega até a falar que tem lá aqueles bastiões da moralidade que falam, tem que varrer a vida dele mesmo, ele que quis entrar para a vida pública. Mas se esse cara tivesse na vida pública, será que ele ia querer que as pessoas varressem a vida dele? Inclusive, esse tipo de pessoa às vezes fala, mas eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. Então, quando isso acontecer, o Clóvis até dá uma ideia para você. Então, pede para ele a senha do Facebook, senha do Instagram, senha do Twitter, a senha do WhatsApp e dê uma olhada em todas essas redes, inclusive a senha do YouTube, que aí você vai saber o que ele realmente pensa, quem ele realmente é. E será que essa pessoa vai querer passar todas essas senhas, mostrar isso tudo para você? Afinal, a vida dele é um livro aberto, confere? Mas não, o que vai acontecer é que a pessoa vai se negar e vai falar, não, ele escolheu a vida pública, a minha vida é privada, a minha você não pode mexer. Eu posso falar da do outro, mas ele não pode falar da minha. Tá, Patrick, mas o que você achou desse livro? Achei que foi um livro muito interessante. O Clóvis de Barros, ele fala muito sobre a hipocrisia que tem na sociedade, então as pessoas ficam cancelando os outros por causa de uma ação ruim, sendo que as pessoas têm diversas ações boas, diversos pensamentos positivos. Então eu gostei muito dessa situação da reputação, que é um eu fora do meu alcance, e por mais que eu tente agir de forma correta, que eu seja correto, isso não é o suficiente, a gente tem que conviver com isso. Ele não passa uma solução aqui, tá, pessoal? De fato, não tem uma solução, por quê? Porque a opinião de uma pessoa, inclusive tem a situação, né, de influencers que acabam expondo outras pessoas e acaba destruindo a vida daquelas pessoas por causa de um ato que elas fizeram. Será que isso é correto? Nós temos, inclusive, uma situação que ele fala aqui, que é naquela Copa da Rússia, que um brasileiro foi fazer uma zoeira lá com a menina, fazendo a menina falar umas besteiras e gravou, aquilo acabou passando pro Brasil inteiro e aquilo influenciou na vida do cara. O cara chegou a perder o trabalho dele por causa daquilo e até hoje o pessoal ainda deve lembrar dele, tá, pessoal? Então, assim, ele traz esses casos pra gente pensar a respeito, porque e se pegarem você fazendo alguma coisa errada e aquilo for pro mundo inteiro? Será que você vai achar bacana? Pois é, então você tem que usar, quem julga, quem deveria julgar essas coisas é a justiça e não os justiceiros sociais. Por quê? Porque um dia pode ser você, e a dica que fica é essa. Ponto negativo, não gostei muito do estilo de escrita dos autores. As palestras do Clóvis são excelentes, mas o estilo de escrita dele não me agradou, não foi algo que eu gostei muito, mas o livro ele traz um conteúdo que ele é muito interessante. A situação, né, de ser ético, de agir eticamente, eu achei extremamente interessante. Essa situação da gente julgar os outros de forma muito rígida também é muito interessante. Do cancelamento, você tem que se colocar no lugar, né? E se fosse você o cancelado, e aí? O que você ia achar? Patrick, você recomenda o livro para todo mundo? Se você gosta do Clóvis ou se você quer saber sobre essa situação da reputação, porque é um tema muito interessante, escancara a hipocrisia que tem na sociedade. Por isso, eu mesmo não participo de cancelamento de ninguém. Eu posso até comentar algo a respeito, mas eu não vou chegar lá e cancelar a pessoa de forma alguma. Por quê? Porque eu já tenho problema suficiente na minha vida, não tem que ficar mexendo na vida dos outros. Se o livro Reputação, o Eu Fora do Meu Alcance te interessou, então deixei o link da Amazon aqui na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, então deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos como esse. Se você quer complementar o conteúdo, deixo na tela final para você uma resenha do livro Conflito de Visões. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí. Valeu!